Me chamo Alessandra Celita, sou assistente social, estou na atual gestão do Conselho Estadual de Assistência Social pela Sociedade Civil, Segmento de Trabalhadores, pelo CRES de Janeiro, e estou aqui para fazer um pequeno vídeo curto sobre algumas orientações com relação ao temário, os eixos, né, e a metodologia. Né? Mas antes vou me autodescrever. Sou mulher cis, parda, uso tranças grisalhas, óculos, estou com um batonzinho, um casaco rosa, que hoje está um pouquinho frio. Ao fundo, a gente tem o mapa do Brasil, tanto na esquerda quanto na direita, sendo que na esquerda a gente tem, dentro desse mapa, um homem marcado pela vida, né? Pela luta. Do outro, a gente tem o símbolo dos 20 anos do SUAS, e, ao fundo, o tema da conferência, 20 anos do SUAS, construção, proteção social e resistência. E aí a gente vai falar um pouco, bem rapidamente, de pontos principais com relação a essas três questões que eu falei aqui, mas vocês podem ter todas as orientações, não só no blog do CNEF, e devem ler, né, mas também no nosso primeiro documento de orientação, tá? Esse vídeo é para ser algo mais curto, que vocês possam ter facilidade do entendimento para que consigam executar as conferências municipais. Algumas já ocorreram, mas mais da metade ainda vão acontecer agora. Então, por isso, esse vídeo para ajudar. Vídeo 1. A gente ainda vai ter um vídeo 2 e o vídeo 3, depois que vocês vão ter acesso. Vamos lá? Então, a gente vai começar nesse primeiro vídeo falando sobre o temário, sobre os eixos e a metodologia. Lembrando que tudo isso a gente tem nos informes do Conselho Nacional, no documento que nós enviamos, o primeiro que nós fizemos, né, ainda vai seguir um outro, também vem falando os destaques de cada informe, então vocês podem e devem acessar. Com relação ao temário e eixos, né, a gente vai falar só de destaque, gente, é um vídeo curto, então a ideia é falar bem pontualmente coisas que são importantes, que não podem faltar e que vocês não podem esquecer. Então, com relação à preparação, é importante que vocês se preparem para este momento da conferência. Parece óbvio, mas às vezes no cotidiano não acontece, né? Então, os conselheiros, né, o conselho, todo mundo que vai participar precisa se preparar, precisa ler os documentos, se apropriar de cada um deles. Mesmo que a gente vai chamar uma pessoa para falar, mas você tem que saber do que se trata, né? Principalmente saber as nuances e o regramento. É importante que vocês saibam. Também é importante que prepare as pessoas que estão ligadas à assistência, à sociedade de uma forma geral, mas principalmente essas pessoas, trabalhadores, usuários, entidades da gestão, para este momento. Não dá para chegar na conferência municipal, oi, cheguei, brotei aqui. Não, as pessoas precisam saber. E por isso é importante, o CNF falou muito sobre isso, e a gente também, desde a preparação, né? De poder debater isso antes, né? Utilizar os materiais que tem disponíveis, aí já estou para o segundo ponto, para fazer isso. Não só a preparação, mas a própria conferência. Porque a gente está falando de conselhos, de municípios, desde uma metrópole e de grande porte a pequeno porte, que às vezes não tem a mesma possibilidade. Então, ou pessoas que possam falar com toda a propriedade. Então, vocês podem usar em diversos vídeos do CNF, muitos vídeos, né? Inclusive com acessibilidade, para utilizar, não só na preparação, mas na própria conferência, né? Então, quando for para os eixos, geralmente tem sempre alguém falando um pouco sobre o eixo, né? Não tem alguém que está muito apropriado, não se sente à vontade, utiliza o vídeo, né? Que são vídeos curtos antes de começar o debate propriamente dito. E aí a gente vai para um terceiro ponto, que é extremamente importante, que é o tempo adequado para os debates, né? Quando a gente vai falar da conferência, todos os momentos são muito importantes, né? Mas eu diria que a preparação é um momento muito importante, né? Porque não é um momento, a gente está falando de um processo. Então, a preparação é muito importante e o momento dos eixos, dos grupos dos eixos, ele também é muito importante. Então, ali precisa ter um tempo adequado para o debate,
para a apropriação, para a construção das deliberações, que é um outro vídeo que a gente vai falar sobre as deliberações, mas é preciso tempo para que a gente saia das conferências com propostas de qualidade, execuíveis, objetivas. Então, para isso precisa de tempo. Não dá para fazer no corre-corre. Então, esses são pontos que são fundamentais que vocês estejam atentos e atentas, né? Com relação à metodologia, né? É preciso, como já falei, amplo debate anterior. Bom, já falei antes, eu acho que isso é ponto pacífico. E aí, não precisa de um momento, dito, não, né? É importante que se faça. Mas vamos fazer no serviço? Vamos fazer, eu acho até que é muito melhor no cotidiano, né? Com as pessoas que estão ali no cotidiano. É importante fazer esse amplo debate, né? Para que a conferência tenha qualidade, né? Para otimizar o tempo, né? A gente está acostumado com toda uma metodologia, um processo de muitos anos, né? De todas as conferências, e que este ano o CNS inovou, independente se você é a favor ou contra, mas é uma inovação que está aí, está posta, que a gente precisa fazer, né? Que é o momento conferir e a aprovação do regimento interno, eles são obrigatórios antes da conferência. Então, a gente pode fazer muitas coisas na conferência, né? Tem conferência de um dia e meio, dois, três, né? Tem até em outros estados de 4 dias, mas assim, é preciso otimizar para que a gente tenha qualidade dos debates. Então, qual é a otimização que é obrigatória fazer antes? Um momento conferir, isso é fundamental, né? Em outros momentos, eu já vi várias conferências que nem sequer faziam isso na própria conferência, mas é fundamental. Você não tem como olhar para frente se você não olha para trás. O que foi feito, o que não foi feito, por que não foi feito, qual é o cenário de não ter conseguido fazer, ele ainda é importante. Então, o momento conferir é para isso. Então, ele deve ser feito antes, para que as pessoas cheguem à conferência apropriadas disso. Esse momento conferido, de preferência, com antecedência, para que vocês possam ter publicado, porque quando as pessoas chegarem na conferência municipal, ter acesso a esta publicação, né? Então, do momento conferido, e a aprovação do regimento interno também. A aprovação do regimento interno não deve ser feita dentro da conferência. A gente já tem visto algumas conferências com o regimento interno sendo aprovado, algumas pessoas dizem, mas foi rapidinho. Mas será que foi com qualidade? Muitas das vezes é rapidinho, leu, tá? Mas as pessoas sequer prestaram atenção. E o regimento interno é extremamente importante, porque ele que é o fio condutor de como vai acontecer aquela conferência. Deu qualquer problema, dúvida, algum tipo de discussão, vai lá no regimento interno. O regimento interno tem que dizer como é que vai acontecer essa conferência. Olha, se isso aqui procede, não procede, questão de ordem. Enfim, isso precisa ser tratado com muita cautela, com muita delicadeza, mas sem perder o debate. E se precisa de debate, ele precisa ser feito antes. Então, ser feito a consulta, com tempo para as pessoas contribuírem, fazer consolidado e aprovar. Para no dia da conferência, você vai poder destacar, não tem nenhum problema. O documento está lá na bolsinha do regimento interno, destacar os pontos principais. Mas o regimento interno precisa ser feito antes, assim como o momento conferir, né? E quais são os momentos de uma conferência, né? Você pode fazer N coisas, N possibilidades, né? A partir do tempo que se tem, do recurso que se tem, mas assim, o que é que não pode faltar na conferência? Então, o momento do credenciamento. Felipe, o momento do credenciamento é óbvio, né? É óbvio, mas ele precisa ser com qualidade. O CNS está pedindo uma série de informações, até porque tem cota este ano. Então, no momento que a pessoa vai se credenciar, tem que ter todas as informações daquela pessoa que está participando, porque ali ela está sendo delegada, né? Então, se vai se candidatar, se não vai se candidatar, se é cotista, se não é, né? Enfim, se é do segmento, qual segmento que é, todos os momentos da conferência devem ter assinatura, porque só pode participar da etapa estadual e da etapa nacional quem efetivamente participar de toda a conferência. Não é possível sair delegado, apesar que não é nesse vídeo, que a gente vai falar em outro, mas não é possível sair delegado da conferência municipal sem ter passado pela conferência. Inclusive, isso vale para a gestão. A vaga da gestão, a indicação, beleza, mas a indicação de quem participou. Não pode ser fora. Então, a pessoa precisa participar, tá? Então, assim, aí a gente tem aquele momento de abertura, né, de autoridades, que deve ser o menor possível, porque o mais importante é a frente, então a gente vai ter depois a conferência magna, que vai dar um toque, falar sobre a temário, sobre alguns colocam os eixos ali também,
para reportar a conjuntura do momento, depois os eixos, né? Então, o debate de eixo, construção de deliberação, no decorrer de toda a conferência, o processo de passagem de moções, então isso precisa falar logo no início, para que as pessoas possam pegar o documento específico para fazer a moção, e no último dia ter aprovação na plenária final, aprovação das deliberações, aprovação das moções, aprovação dos delegados, que é um outro momento que precisa ter, que eu vou falar mais no outro vídeo. Então, a eleição de delegados, que também faz parte disso tudo aí, e encerrada a conferência municipal, enviar todo o material para o Conselho Estadual, lembrando que são 20 dias após o término da conferência. Algumas conferências já aconteceram, já bateram os 20 dias, e tem algumas que a gente não recebeu. Isso é extremamente importante para que a gente tenha qualidade também na conferência estadual, né? Para que a gente tenha tempo de tirar dúvidas sobre delegados, pegar informações. Se a gente coloca isso muito em cima, isso também vai comprometer a qualidade da conferência estadual. Então, é preciso que todos façam um esforço para que chegue até nós. Está com dúvida? Entre em contato. O vídeo não foi suficiente. Os informes, eu estou com dúvida. Entra em contato. Mas é importante que tirem todas as dúvidas para que possam fazer um processo conferencial no município de qualidade. Não só para as deliberações que vão ficar para o município, né, executar, mas para as próximas etapas, né, estaduais, né, no caso nosso, um só, né, mas estou falando do Brasil todo. As etapas estaduais e a etapa nacional, onde a gente vai ter que também ter uma atenção, até para a gente fortalecer o Pacto Federativo. Então, é isso, né, nesse primeiro vídeo. No próximo, a gente vai falar especificamente sobre as deliberações, sobre a eleição de delegados, né? Aguardo o próximo vídeo e aí desejo a vocês boas conferências, com qualidade, e entre em contato com a gente se precisar. Até lá!